E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Já falamos sobre a questão, né, dos prefeitos, dos governadores, do uso da máquina, mas calma lá. Preocupação com Minas Gerais chega ao máximo e Lula decide focar domingo no estado. Matéria está na coluna do Guilherme Amado, quem escreveu foi Eduardo Giroto. Lula venceu o Bolsonaro, né? Mas a campanha está preocupada com o avanço do presidente no estado. A campanha de Lula manifesta a máxima preocupação com o desempenho que o peixe vai ter em Minas no segundo turno. As notícias da campanha de Bolsonaro que vem saindo na imprensa é só notícias de apoio, que Bolsonaro vem fazendo, capa na Veja. As notícias do Lula é só preocupação. Não, a gente tá sabendo aqui divulgar isso, aquilo. É só notícia no tom de preocupação. Sobre Minas Gerais. A promessa de Zema. O governador reeleito Romeu Zema prometeu a Bolsonaro, no acordo de apoio, entregar o trabalho de 80% dos 853 prefeitos do estado para sua reeleição. O apoio de prefeitos é fundamental para a eleição a cargos majoritários, como para senador, governador e presidente. São os executivos que chegam na ponta, no número menor de eleitores e que conhecem as suas necessidades. Bolsonaro prometeu ir ao menos 4 vezes ao estado até dia 30. Ontem ele esteve em Belo Horizonte, ficou de volta na próxima semana. Quer que Zema promova ações pelo interior do estado. Ele comentou ontem, cara, às vezes você quer fazer alguma coisa, vai fazer o quê? Você não sabe, vai rodar para onde? Não, naquela cidade. Beleza. Mas e aí? Vai fazer o que lá? Vai rodar para onde? Tem estrutura? Tem gente? Tem mão de obra para ajudar? Não tem. Então, quando você tem, né, apoio realmente político, tudo facilita. Tudo facilita. Aí você transforma esse apoio político em apoio eleitoral, que é o que Tarcísio falou. Vamos continuar. Mais uma matéria sobre a Semineto. Disfarçado, mas Bolsonaro. Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, não quer se engajar pessoalmente na campanha de Bolsonaro, porque ele teme perder os votos de quem votou no Lula. Mas o ACM Neto autorizou a máquina do União Brasil no estado a trabalhar casado por sua eleição e a reeleição do presidente. E ACM Neto, ele não é apenas o candidato do União Brasil no estado da Bahia. ACM Neto, junto ao Bivar, são as duas pessoas que mandam no partido a nível nacional. O União Brasil, que tem 40 prefeituras baianas, vai trabalhar para tentar convencer seu eleitorado a votar no presidente. Na Bahia, Lula teve aí quase 70% dos votos contra 24,3% de Bolsonaro. Cenário, só notícia boa. Só notícia boa. Bolsonaro disse que recebeu apoio velado do Michel Temer. Bolsonaro fez essa fala aí. Isso daqui para mim é um aceno que Bolsonaro está fazendo e que talvez até o Temer faça, que o grande impacto nisso daqui vai ser nessa turminha chata, né? Liberais, mercado financeiro. Bolsonaro fala o seguinte, isso aqui é a grande questão, o Temer, né? Ele não quer estar do lado da pessoa que diz que não vai respeitar o teto de gastos. O Temer não quer estar ao lado de quem quer destruir a reforma trabalhista, que foi aprovada no governo dele. Então, né, é a sinalização do que esperar do segundo mandato de Jair Bolsonaro. Seguir, né, as âncoras fiscais do país. Vamos continuar. Jorge Seife foi eleito senador. Movimento Prefeitos com Bolsonaro objetiva fortalecer a votação do presidente e do governador Jorginho Melo, incentivando o engajamento de todos pela reversão de votos e redução de abstenções. Será terça-feira, dia 11 de outubro, às 9 horas, no Centro de Eventos. Não sei se BC é Brusque, Blumenau, não sei, mas é em Santa Catarina. Apoio massivo em todos os estados. Esse é Bolsonaro. Vamos continuar. Datapovo chegou lá em Belém do Pará, mais uma vez, cheio de gente esperando o Bolsonaro chegar. É apoio político, é apoio eleitoral, é apoio do Dia do Zap, é apoio nas redes sociais. E aí, veja só, né? Eleição. Tem mais gente que deveria estar preocupada além do Lula. Quem diz aqui é a Eliane Catanhede. Olha o que ela diz. Uma informação quentinha de hoje, porque o Palácio do Planalto fez um rastreamento dos eleitos no Senado, independentemente de só ser a sigla, PP, republicanos, fez o levantamento de um por um e eles identificaram exatamente 41
bolsonaristas no Senado Federal. O Senado tem 81 cadeiras, portanto 41 é mais da metade, né? Metade. E atenção, isso é importantíssimo. Por que essa minha fonte me disse? Ela me disse o seguinte: ganhe Bolsonaro ou ganhe Lula, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados estão ambas bolsonaristas. Isso está dentro de toda essa nossa discussão que a Natuza colocou, Flávia, Ana e o Mauro. Eles estão tomando conta das instituições. Ganhe o Bolsonaro, ganhe Lula. O fato é que você não tem mais a Câmara fazendo o que bem entende do ponto de vista do bolsonarismo e o anteparo do Senado, porque você vai ter o Congresso Nacional bolsonarista. E o que eu ouvi, ipsis literis, não se sabe ainda quem será o futuro presidente do Senado, mas com certeza não será Rodrigo Pacheco. Com certeza não será Rodrigo Pacheco. Você vê que esse número 41 foi o que a gente bateu o martelo quando fala sobre as assinaturas da CPI, do Marcos Duval, que tinham 2 nomes ali que eram do PSD. Eu falei, se tirar esses 2, botar os 27 com os 14 que foram eleitos, dá exatamente 41. Então a gente tem uma possibilidade de grande mudança. E veja só, bolsonaristas cobiçam presidência do Senado e aliados de Pacheco articulam reação. Aliados do presidente recém-eleitos e que não tomaram posse já mostram interesse no comando da casa e acendem alerta para toda a turminha aí do Pacheco. Pacheco já tá preocupado. Trabalhou muito, pelejou o Lula e agora parece que a coisa tá dando errada. A coisa tá dando meio errada. E olha lá. Resultado da eleição amplia domínio de Lira na Câmara e reduz o do Pacheco no Senado. O Brasil tá na boca do gol. Né? É só chutar a bola para dentro e é tudo nosso. Lembrando mais uma vez, esse QR Code aqui em cima, né? Quem não viu o vídeo ontem, isso daqui é um link que foi o Nicolas que fez, Nicolas Ferreira, nosso deputado, é o deputado mais votado da história do Brasil. Na história do Brasil, não, na história de Minas Gerais, né? Mas foi o deputado mais votado dessa eleição, mais de 1,5 milhão de votos. O Nicolas fez, né, um link, colocou lá um vasto material sobre as entregas do governo a nível nacional, a nível estadual, tudo bonitinho, separado por estado. Também tem o acervo de algumas peças da campanha de Bolsonaro. Então, tá na dúvida? Meu Deus, eu não lembro onde é que tá o material para mostrar para Bolsonaro, onde é que tava aquele link do Nicolas. Ah, lembrei. Você abre qualquer vídeo meu, né? Até a dia da eleição, você só abre assim, pá, já fecha o vídeo e mostra pro teu amigo. Muito mais importante. Aqui, ó, nome é homem, ó. E vira voto. Vira voto pra gente tirar o Pacheco. E olha só. O presidente dos Estados Unidos, Biden, anuncia o perdão dos condenados por posse simples de orégano no país. Essa medida vai beneficiar 6,5 milhões de pessoas que receberam a sentença em nível federal. Isso daqui no Brasil, para avançar, né, você tem uma mudança nessa legislação, não depende só do presidente. Depende das casas, Câmara, Senado. Se você tem ambas as casas fechadas, inclusive com o presidente à direita, né, o segundo mandato de Bolsonaro, ao invés da gente ver pessoas, né, recebendo perdão, podemos ver penas mais graves. Podemos ver o trabalho que a Polícia Federal vem fazendo, de apreensões recordes, continuarem crescendo mês após mês. Mês após mês. Vocês devem lembrar, vocês que são inscritos há um tempo maior, né? Antes das eleições, que tava de boa, né? Cara, era todo dia a gente trazia postagem da Polícia Rodoviária Federal. Mas infelizmente veio o período eleitoral, aí o pessoal do governo falou que não pode mais, porque se a gente ficar compartilhando, você acha que o pessoal fez para não ter problema, para não falar que era propaganda eleitoral e tudo mais. Aí quando a Polícia Federal foi desativada. É uma lástima, né? A população deveria saber o trabalho que a polícia vem fazendo, dia a dia. É uma coisa assim que realmente inspira. Você vê, não, o crime está sendo combatido. E olha só, a linha tênue entre o conservadorismo e o liberalismo no novo Congresso. Isso aqui vai até se conectar com o próximo assunto, que é a entrevista de Bolsonaro na Veja. E depois fala assim: bolsonarismo veio para ficar, diz o Goldman Sachs. O Banco Americano diz que o Congresso conservador pode limitar políticas extremas e heterodoxas e que o mercado espera a sinalização de Lula para a Fazenda. A primeira fala assim, ó:
Deputados e senadores eleitos devem priorizar a agenda de costumes em detrimento a reformas e privatizações. A meu ver, hoje em dia, ao olhar para a direita, alguns temas, eu sinto que a discussão está se aprofundando um pouco. Inclusive, alguns temas eles estão sendo debatidos não só no Brasil, mas no mundo, principalmente após alguns eventos, como o conflito na União Europeia. A Europa, como todo, né? Ali, Rússia, Ucrânia, tudo que está acontecendo por lá. Começamos a questionar a questão, e a soberania? E a importância das estatais, as estatais estratégicas, principalmente ligadas ao setor de energia. Olha o que está acontecendo lá. Então, você vê que o mercado já está começando a quantificar. Porque enquanto o liberal tem um Deus dinheiro, né? Ele assim, vai dar dinheiro? Vai. Então vamos nessa. Ele não está nem aí. Já a turma da direita fala assim, pô, cara, a gente quer ter uma vida boa, mas não vale tudo. Sabe, assim, se eu tiver um carro, eu acho que a maior parte de vocês vai pensar assim, tiver um carro em boas condições, ponto 6, a vida de direção, uma casa legal para morar, os filhos na escola que o cara não tá com medo, tem comida, bacana durante a semana, fim de semana, consegue no restaurante e uma vez no ano conseguir tirar uma férias para levar a família inteira 15 dias, eu acho que 95% das pessoas estão felizes. Assim, é aquele pacote, fala, cara, esse pacote é bom, deixa feliz. E aí, eu acho que essa grande parte das pessoas, direita, mais conservadoras, elas não fazem a questão seguinte, vamos colocar aqui um SG, né? Vamos avançar com essa agenda aqui identitária, porque o mercado vai crescer um pouquinho, e aí eu vou ganhar nas minhas ações, e nisso, naquilo outro. Não é assim. Não é assim. Não é assim. O conservador ele consegue olhar para ambos aspectos. Beleza, a economia é importante, mas também não dá para esquecer completamente a questão, né, da moral. E aí, veja só. A gente vem comentando, não é de hoje, que desde, 2019, alguns eventos aconteceram que abraçaram aí, né, ao redor do MBL, derrota atrás de derrota. A última é em relação ao que eles foram fazer lá na Europa. Foi um fiasco. E aí eu tô comentando para vocês, gente, o MBL já está mudando o discurso. O MBL, ele emulou o discurso do bolsopetismo, ele tentou igualar, né, Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, para criar um terceiro bloco, que não é nem a terceira via, eles estão tentando agora emular uma quinta coluna, para falar, somos a opção. E eles começaram a abraçar aquele discurso do nacional desenvolvimentismo do Ciro Gomes. Olha o que o Renan Santos está falando isso aqui. Cadê? Aqui. Em termos de população, o que uma nação grande, o que a Indonésia está fazendo? O que nações de terceiro mundo grandes estão fazendo? Ora, temos que olhar para elas. O que a China está fazendo? Vamos abrir a cabeça e sair daquele discursinho ortodoxo de livrinhos e manuaizinhos. O que a gente vai fazer para crescer? O que a gente vai fazer para destruir as oligarquias políticas do Brasil? Qual é o plano? E o plano que pare dessa pataquada liberal boboca que a gente defendeu por séculos. O MBL defendeu tanto. Liberalismo. E o mercado financeiro. O mercado financeiro é quem financiou a campanha do PSOL agora. Quem está financiando toda essa agenda de gênero, de divisão das pessoas entre raça, de desrespeito à religião das pessoas, são os bancos. Bancos e suas fundações e investidores do mercado financeiro. Parem com isso. Mas é mercado. Para com essa merda. Vamos ser realista. Vamos construir de verdade um projeto real. Livre mercado pro pequeno que tem que produzir. Eu acho que tem que ter liberdade pra caralho, juros barato, mas não ser trouxa e não ser pelego e puxa-saco de corporação que não tá de olho em você ou em livre mercado nenhum. E sim as benesses do próprio Estado pra poder lucrar. Chega! Vamos criar um projeto real pra desenvolver a porra desse país e a gente tem 4 anos pra fazer isso. Ele tá tentando pegar exatamente o discurso que é mais à direita. Fala assim, cara, livre mercado é bacana, mas calma lá, irmão. Calma lá, o que essa galera tá defendendo aí, os liberais do Brasil, que é o que o MBL defendia, pelo menos ele assume, essa turma aí que acaba no final do dia financiando a campanha do PSOL, financiando a campanha de políticos aí que são candidatos pelo PT. É isso daí que é o liberalismo brasileiro dessa turma. E perceba, dia 4 agora, ó, a campanha presidencial de 2026 precisa começar agora. Já estão nessa. Já estão pensando lá na frente, as movimentações, e com certeza também já estão pensando em 2024. E aí vamos lá. Vamos falar de questões econômicas, Lula versus Bolsonaro. Bolsonaro foi a capa da Veja de ontem. Quanto mais Estado, pior. Quanto mais Estado, pior. Tá aí o nosso presidente. E aí, veja. A entrevista é grande. Só quero trazer 2 perguntas. A primeira é o seguinte, quais serão suas prioridades num possível futuro? E Bolsonaro diz, vamos potencializar as privatizações. No passado, confesso, eu era estatizante. Votei contra quase todas as reformas propostas pelos governos anteriores, mas a gente evolui, se aperfeiçoa. Eu sou um liberal. Quanto mais Estado, pior para todo mundo. O livre mercado nos ajudou na pandemia. E depois ele fala o seguinte, quais estatais terão prioridade nessa lista de privatizações? Aí ele diz, calma, vamos falar ainda.
faremos com inteligência. O Bolsonaro diz, ó, beleza, tem coisa, vamos fazer os acenos, vamos tentar manter o mercado aberto, não é o governo desenvolvendo, não, a gente vai fazer tudo bonitinho, agora tem que fazer com inteligência. Não pode sair vendendo tudo adoidado. Tem alguns setores que são chave, principalmente para os próximos anos, as movimentações a nível internacional e o contexto onde o Brasil está sendo inserido. Um mundo onde energia de qualquer tipo está se tornando algo escasso e caro, enquanto o Brasil tem energia sobrando. Um mundo onde fertilizantes está se tornando um problema. O Brasil tem alguns problemas nessa área, como a falta de potássio, aí tem que começar a explorar. Não falta. No Brasil tem, só que não é explorado. Tem que tirar do papel as minas, né? E tem muita coisa que sabe como é a turma da esquerda. Anos. Inclusive o próprio Bolsonaro já fala sobre isso. A questão lá no norte do país, né? As minas de Silvitina, que poderiam ser exploradas. Então ele está pontuando. E aí para você produzir fertilizante, você tem que ter a fábrica, você tem que ter a matéria-prima e você tem que ter uma quantidade absurda de energia disponível. É tudo aí. Fazendo todos os acenos. Todos os acenos. Ao longo da entrevista, ele fala do que ele foi fazer na Rússia. Fala da importância das movimentações dele. Tá deixando claro o que ele vai continuar fazendo no segundo mandato. Aí veja. Ontem, Bolsonaro ele também comenta algo sobre isso na entrevista, falando, cara, vocês sabem o que esperar de mim. Tá todo mundo aí vendo. Está todo mundo vendo. E o Lula? E aí ele ontem falou, eu adoro quando o Bolsonaro tá puto da vida. Eu adoro. Sabe, ele fala com o coração, você vê, cara, ele tá falando o que ele realmente pensa, sem nenhum filtro, sem nada. Isso é uma metralhadora de verdade. Escuta isso aqui. Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí? Esse regime deles só dá certo até acabar o dinheiro do país e acaba rapidamente. Compare, veja os meus ministros e os futuros ministros de Lula. Ele não fala quem vai ser. Ele não diz quem vai ser. Tá na cara que o Zé Dirceu deve estar na Segov, Gleisi Hoffmann deve estar na Casa Civil, Dilma nas Minas de Energia. Vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil. Não vai dar certo. Não estou lutando por mim. Queria estar na praia uma hora dessa, tomando um caldo de cana com a minha filha Laura, de 11 anos de idade, que tem semana que eu não a vejo. Mas faço isso pelo futuro do meu Brasil. É a nossa liberdade que está em jogo. Nada usufrui desse governo, nem a pipoca da piscina aqui do lado. E no começo eu não podia sair aqui fora, sabe por quê? Porque eu podia ser assassinado por drones, até botar um sistema antidrone e poder frequentar um pouquinho aqui nas poucas horas de lazer que eu tenho. A vida que eu arrisco o tempo todo, vocês estão vendo. Tu já pensou quem ia ser o ministro de Minas e Energia do Lula? No caos que o mundo tá vivendo. Segov, fazer as articulações políticas. Meu Deus do céu, não quero nem pensar. Aí você vê, por causa das falas de Bolsonaro ontem, Lula resolveu comentar. Fala o seguinte, ó. Vamos viajar ao Brasil, visitar os estados que vão ter segundo turno e vamos fazer debates. Vi que o Bolsonaro anda nervoso, anda me xingando, mas ele precisa saber quem quer ser um chefe de estado não pode ficar nervoso. Aí Bolsonaro responde assim, ó, o que um chefe de estado não pode fazer é roubar, seu vagabundo. Foi o que Bolsonaro escreveu. O Bolsonaro tava virado no giraia ontem, 220. Aí veja, vem a turma da Globo. Tá tudo claro, tá assim, claro e cristalino o que esperar do governo Bolsonaro no segundo turno. No segundo turno não, no segundo mandato. Aí o Bernardo Melo Franco, lá da Globo, né, ele finge que não, que Bolsonaro não está sendo cobrado para falar o seguinte, o mercado exige de Lula o que não cobra de Bolsonaro. Não cobra, o tempo todo cobrando. Discurso do cheque em branco passa a falsa ideia de que ex-presidente nunca administrou uma birosca. Os donos do dinheiro estão ansiosos, querem que Lula diga quem assumirá o Ministério da Fazenda se ele voltar ao poder. Mas depois do que o Lula anda comentando,
andou comentando das propostas que a turma dele também defende. É o mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. Assim, é a síndrome do piu-piu, do frajola. Eu não sei qual dos dois eu colocar. É aquele caso. Eu acho que eu vi um gatinho. É o Lula assim, ó, o Lula falando, não tem teto de gastos, porque eu tenho responsabilidade. Eu não preciso de teto de gastos porque eu tenho responsabilidade. Aí o cara fala, eu acho que eu vi um gatinho. Cara, você não tá vendo não. Você não acha que não. Você viu. Ele está falando em alto e em bom som. Em alto e bom som. Pelo amor de Deus. As cobranças do mercado não se limitam ao nome do futuro ministro. O ex-presidente também precisaria aderir a medidas que sempre criticou, como o teto de gastos e a reforma trabalhista. O governo atual implodiu o teto de gastos. Foi? Tá bom. Deu calote nos precatórios. Deu calote nos precatórios? Calote é deixar de pagar. Você pagar quase 90%, até que assim, você estipula o valor, né? Os precatórios mais baratos. Você fala aqui, ó, até 60 mil a gente vai pagar todos e os grandes. Vamos negociar? Ou a gente parcela o pagamento, ou você tem esse valor aqui de precatório, você quer, sei lá, usar esse valor que o Estado te deve para comprar um imóvel, fazer isso daqui, fazer aquilo outro, investir naquele lugar. Isso é muito diferente da calote. Mas muito diferente. Muito. Tem até cheiro de fake news. Mas a Globo não faz isso. E atropelou a lei eleitoral para abrir os cofres às vésperas da eleição. Aí que entra o ponto. Amigão, quem faz mudanças na lei é o legislativo, não é o executivo. Se tem o Auxílio Brasil, se tem os auxílios como um todo, o Bernardo, ele deveria estar culpando o legislativo. Ainda que seja do interesse de Bolsonaro, isso não acontece sem o legislativo. Em tese, o legislativo, a Câmara, principalmente, é a casa do povo. Porque é aquele voto, né, o coeficiente eleitoral, várias pessoas. Não é um carro como o Senado, né, o primeiro lugar leva, os dois primeiros levam. Não, é um negócio muito mais democrático. Você tem várias bancadas, várias representações. Então, é você ficar contra a democracia. E terceiro, essa turma fala, não, tem 33 milhões de pessoas passando fome. Tá. Então, vamos ajudar essas pessoas? Não pode, porque isso daí é golpe eleitoral. Mas tu acabou de falar que tem 33 milhões de pessoas passando fome, a gente não pode ajudar essa gente? O que tá acontecendo? Então, eu acho que o Bernardo, ele tá com o coração muito magoado. O Bernardo, ele precisa tomar um chá de erva cidreira, sabe? Dar uma relaxada, um chá de boldo, né? Pra ver se cura esse coração de pedra. Aí ele continua. Mesmo assim, a Faria Lima não faz muitas cobranças a Bolsonaro e ainda parece acreditar na ladainha de Paulo Guedes. Ontem o ministro voltou a usar a TV pública para fazer campanha, repetiu que a economia está decolando e que o Brasil nunca foi tão respeitado no exterior. Recorde de geração de empregos no momento em que o mundo está passando por uma recessão, PIB sendo revisado para cima constantemente, enquanto o mundo está revisando os PIBs para baixo, inflação, né, os índices aí do IPCA também sendo revisados para baixo, enquanto o mundo está vivendo um processo inflacionário. Então, assim, se a economia do Brasil ela não está indo bem, é negar a realidade. É negar a realidade. É o vale tudo. Assim, quem tem boca fala o que quer. Aí você vê, será que é por isso que o mercado cobra mais do Lula, né, o que não cobra de Bolsonaro? A Argentina, inflação deve superar 100% em 2022. Quem estaria mais próximo às políticas aplicadas na Argentina? Os políticos da direita ou os políticos da esquerda? Bolsonaro tá aí constantemente, né, fazendo acenos. No dia de ontem, mais um navio, mais um, com diesel importado da Rússia, chegou ao Brasil. São mais cerca de 30 milhões de litros aguardando para descarregar no porto de Paranaguá. A primeira remessa foram 35 milhões de litros. Ela chegou no dia 2 de outubro. Outras operações de importação de diesel estão em progresso. Novas cargas são esperadas, aumentando a competição e pressionando para a queda dos preços do combustível, que, por fim, acaba gerando deflação e diminuição do preço dos alimentos. Não só dos alimentos, de tudo! Porque uma parte, né, das coisas no Brasil, elas são distribuídas via malha rodoviária, por caminhões. Se o caminhão está gastando menos,
o frete fica mais barato. Os interesses do brasileiro são sempre colocados em primeiro lugar. Enquanto o mundo passa por uma crise econômica histórica, o Brasil respira com atitudes sensatas e ações governamentais que garantem alívio para o povo. Que só uma coisa, é um problema real no mundo hoje, falta de energia. E olha lá, Madalene Laxo tava bem assim: bom dia, bolsominions. Conseguem me dar razões para votar em Bolsonaro que não sejam quanto Lula é ruim? Personalidade do Bolsonaro? Sua avaliação pessoal do governo Bolsonaro? E o presidente responde: vamos lá. Maior redução e menor índice de homicídios de toda a série histórica. Se você não tá vivo, você não consegue desfrutar de nada. Coisa mais importante é primeiro estar vivo, né? Até pra você poder comer, você tem que estar vivo. Qualquer coisa, você tem que estar vivo. Política contínua de redução e zeramento de impostos. Eu não lembro um presidente que fez o que Bolsonaro anda fazendo em termos de redução de imposto. Redução de pessoas sendo violentadas. Inflação menor que Estados Unidos e Reino Unido. Menor índice de desemprego desde a recessão causada pelo PT em 2015. Para por aí? Não. Benefício para os mais pobres 3 vezes maior, melhor e mais amplo do que o Bolsa Família. Fim das invasões de terra pelo MST. Recorde de apreensão de drogas e prejuízos ao crime organizado. Retomada da malha ferroviária. Marco do saneamento básico. Lei da liberdade econômica. Geração de empregos maior que Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido juntos nos últimos 12 meses. Crescimento acima de todos os países do G7 em 2022. Estatais que davam prejuízo, gerando lucros. Criação da Secretaria de Alfabetização. Primeiro governo da história que criou uma secretaria só para ver a questão de alfabetização. Implementação de modelo que reduz tempo de alfabetização. Implementação do PIX. Contas públicas no azul pela primeira vez em quase 10 anos. Conclusão de obras abandonadas há anos, como a transposição do Rio São Francisco. Pensão vitalícia para mães de filhos com microcefalia. Maior aumento da história para professores do ensino básico. Para aí? Não. Reforma da Previdência, redução recorde do tempo médio para empresas no Brasil, digitalização recorde de serviços públicos e modernização dos cartórios, independência do Banco Central, independência na indicação de cargos técnicos para ministérios, bancos estatais, implementação do esporte no auxílio à educação e a volta do GEBS, privatização da Eletrobras, concessão de portos e aeroportos, marco das startups, disponibilização de imóveis da União para habitação social, extinção de 90 mil cargos, economia de quase 1 bilhão por ano. Foi uma mini reforma administrativa. Aumento da pena máxima de 30 para 40 anos. Fim da saída da temporada de presos que cometam crime hediondo com óbito da vítima. Criação do Banco Nacional de Perfis Genéticos para auxílio na elucidação de crimes graves. Enfim, forte abraço. Ainda tem mais. É só lá olhar no link lá do Nicolas. Tá aqui, bate o QR Code. Tá com dúvida? Mostrar para teu amigo que ainda tá em dúvida em quem votar. Ah, o mercado sabe o que esperar do Lula. Aí você vê, enquanto Bolsonaro vem recebendo apoio das mais diversas áreas, o Lula tá aí, né? Tentando novos apoios. Lula quer aproximação com o agro e busca ajuda de Cátia Abreu, Simone Tebet e ex-ministros. Desde o início do ano, todas as notícias que envolvem o agronegócio e os apoios que o Lula tem se resumem. Oblage, o Nele Geller, algo assim, uma coisa de Geller, o Favaro, que é o senador do PSD do Kassab, é o Blairo Média, só. Aí tá falando que agora a Cátia Abreu deve ajudar, que não foi reeleita. E a Simone Tebet. O que eu acho engraçado é o seguinte, ó, a Tebet, ela vai ter a missão de conversar com o agronegócio menos radical, que costuma exportar para países que consideram cuidado com o meio ambiente e controle no uso de agrotóxicos importante. Você vê que essa turma, ela tem uma raiva do agronegócio brasileiro. Não, essa turma é radical, não liga para o meio ambiente. Será mesmo que o produtor rural não liga para o meio ambiente? Será mesmo? Mas tu tem certeza nisso? Gente, o defensivo agrícola, que a CNN chama, né? Quem escreveu essa matéria é alguém de esquerda, porque se chama defensivo agrícola. O defensivo agrícola é caríssimo. Quanto menos usar, melhor. Aí vem com a ladainha dessa. No final do dia assim, ó, vamos conversar com a turma deve ser da turma dos orgânicos.
a turma do agronegócio verde, né? ESG, a turma woke. E ainda fala o seguinte, né? Que internamente há quem defenda também que a Simone Tebet seja apontada como a possível ministra da Agricultura. Sai Tereza Cristina, entra Simone Tebet. Já pensou? O ministério da Tebet ainda não está acertado. No entanto, o petista vê a vaga, aí lá na esplanada, como uma cobrança previsível por parte do MDB. Aí o Lula recebendo vários apoios. A turma da Natura. Bolsonaro ameaça ao Brasil. Diz cofundador da Natura ao abrir voto em Lula. Quem poderia imaginar? A Natura que tanto ajuda a promover essa agenda do SG, essa agenda woke. Aí tá aí aprendendo. Meu Deus, eu realmente estou muito... agora, tô até com dúvida se eu votar em Bolsonaro depois dessa. Olha esse combo. 4 em 1. 4 em 1, né? Em um slide. E um slide a gente tem Lula e FHC juntos e misturados, sendo compartilhados pelo Pedro Abramovay, que é o diretor da Open Society Foundations para a América Latina e Caribe, ou seja, o diretor da fundação do Jorginho, né? O Jorginho Soros. Soros, Abramovay, FHC e Lula. Quem, pô? Nossa, agora tem o FHC, tem a turma do Soros está feliz, voltou a sorrir de novo. Aí vem o Guga Chakra. Olha como é absurdo as coisas. Eu até coloquei a quantidade de curtidas que essa maluquice teve. Bolsonarismo, cada vez mais parecido com chavismo na Venezuela. Similaridades impressionam. Por que, campeão? Assim, eu queria entender qual é a tese desse cidadão. Eu realmente queria entender qual a tese desse cidadão. O Bolsonaro que vai transformar o Brasil na Venezuela. Tá bom. Olha isso daqui. Envolve a esquerda. Na Colômbia, do Gustavo Petro, apoiado aí por uma galera da esquerda no Brasil. Colômbia discute projeto que pode censurar mídia. Isso é uma notícia do antagonista, né? Não vou nem ler o que o Vilemigo falou, já vou pra matéria. Membros da bancada do Pacto Histórico, uma coalizão que sustenta o esquerdista Gustavo Petro no Congresso da Colômbia, receberam nesta quinta-feira uma proposta de regulação da mídia que pode resultar em censura à imprensa. As associações de mídia alternativa que defendem o projeto dizem que a intenção é fortalecer a imprensa comunitária e alternativa, a acessibilidade na internet e o que chamam de democratização da informação. Vocês conhecem algum político de esquerda no Brasil que está sempre falando de regulação da mídia e que ele também fala, quando ele cita a regulação, democratização. A democratização da mídia é uma pauta que eu já ouvi no Brasil, vem de alguém, rapaz. Eu não lembro quem é. Não lembro de quem é que tanto fala nessa pauta. Não lembro. Quem deve ser? Quem deve ser, rapaz? Tem algum político de esquerda que falar disso daí. Mas beleza. Os convidados do encontro com as associações de mídia foram todos do Pacto Histórico e de outros partidos de esquerda. Só a turma da esquerda é a favor disso daí, pelo jeito. Embora o projeto possa interessar ao governo do Petro, é uma batata quente que mesmo a coalizão governista não parece disposta a segurar. Diz lá a revista Semana, que foi quem trouxe essa notícia. E aí vamos falar sobre a imprensa, vamos falar sobre algumas coisas que aconteceram no dia de ontem. Um dia aí muito confuso, misturado. Então, dia de ontem, a entrevista que a Jovem Pan fez com a Mara Gabrilli, ela... Sim, né? A justiça pediu que retirassem do ar. Eles achavam que não era de bom tom, pelo que a Mara Gabrilli falou. Não vou entrar no mérito. E também tivemos aí uma questão que envolve alguns perfis do Twitter, etc. A Maia até diz, né? O PT quer censurar 34 perfis no Twitter. Prenúncio da destruição da liberdade. Esse projeto de sistema totalitário socialista não pode prevalecer. Vamos eleger Bolsonaro por um Brasil próspero e defensor das liberdades individuais e coletivas. E aí, veja só, quem deu aí, né, o furo, né, soltou a matéria primeiro, não sei se outro veículo, né, comentou, mas a grande repercussão mesmo veio através da Globo. Entre as contas que trabalham com compartilhamento de mentiras estão 2 filhos do presidente, deputados eleitos e até perfis noticiosos.
Perfis noticiosos são 3 grupos de mídia. Um deles tem mais de 100 anos, é a Gazeta do Povo. Outro tem quase 80, tá um pouco mais de 80, é emissora de TV, que é Jovem Pan. Não é jornalista, não tem jornalista. Pra Globo, nem a Jovem Pan faz jornalismo. A Gazeta do Povo também não. Perfis noticiosos. Você entende como é a coisa? Porque o problema é censurar jornalista. Então, ou é blogueiro. Você vê, né? É todo dia um nome novo. É blogueiro, é influenciador, é isso, aquilo outro. Agora já tem perfis noticiosos. Já é um absurdo o que a Globo tá fazendo. Só que é pior. O Brasil Paralelo, até fizeram uma live ontem, algumas pessoas, falam o seguinte, ó. Como um veículo de mídia pode fazer uma afirmação, né? O Brasil Paralelo fala uma afirmação falsa de modo tão rápido e categórico. Neste caso, a Globo não usa aspas como supostamente, trabalhariam ou outro eufemismo para noticiar a investida discriminatória do Partido dos Trabalhadores. O portal abraça automática e integralmente a versão dos petistas, uma abordagem que contrasta com aquela que se vê quando criminosos são pegos em flagrante delito e são tratados por suspeitos. Você vê aqui de novo, ó. PT identifica rede articulada de notícias falsas. Não é assim, não tem suposto, não tem nada. A Globo comprou toda a narrativa do PT. Bárbara trouxe esse print aí. Aí você vê. Ambas as notícias saíram no G1. Ambas. No mesmo dia, com intervalo de poucas horas. Uma saiu às 8h30 da manhã, a outra, né, que é a tal notícia aí do dia do PT, saiu a meio-dia e 13. Aí você vê. Polícia detém suspeitos. A polícia detém suspeitos. Aí você vê, né, do óbito aí, da atriz Eliane Loretti. Menor confessou aos agentes que efetuou o disparo. O cara confessou, ou seja, não deveria ser um suspeito, porque ele já confessou. Fui eu. Não é suspeito. Já a narrativa do PT não tem suspeito. O PT identifica a rede articulada, blá, 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 blá. É perseguição pura e simples, né? O que a Globo tá fazendo é inacreditável. É inacreditável. O Otávio Guedes é um cara de esquerda. A gente até trouxe um vídeo dele recentemente, ele fala que Lula é uma ilha aí, né, envolto aí, uma maré de extrema esquerda, ou desculpa, extrema direita, blá blá blá, toda aquela coisa, junto com o André Sadi escrevendo essa matéria aí, né, ambos. É muito triste ver o que tá acontecendo. Assim, eu sou o número 12. O que eu posso falar? Sim, fico triste, só isso. Se aconteceu, fazer o quê? Sei lá, nada. Eu não vou falar que eu vou fazer, que vai acontecer nada, só ficar triste, né? Espero que as pessoas realmente entendam. Me dou trabalho, tá sempre aqui, né? Todo dia, fazendo um trabalho. Eu, pra mim, considero sério, considero honesto. Tento trazer o print de tudo que eu falo, mas se for decidido, é isso aí. Eu fico triste muito mais pela imprensa. Às vezes eu tô errado, não sei. Mas eu tô errado, não sei. Agora, ver esse comportamento da Globo é realmente, sim, lamentável. Lamentável. É lamentável. Nem o respeito com a Jovem Pan, com a Gazeta do Povo, com a Revista Oeste, eles possuem, são perfis noticiosos. É possível perceber uma unidade quanto aos temas e quantos usuários que publicam reiteradamente fake news, criando uma verdadeira guerra cultural que polariza o cenário eleitoral entre o alegado bem contra o mal. Foi uma das coisas que a Globo trouxe. Beleza. A Bárbara fez um comentário falando, cara, as pessoas em geral, que elas se seguem, né, por compartilhar de ideias similares. Então deve ser por isso que elas comentam a mesma coisa. Vamos pegar esse final aqui do que a Globo tá falando? Vamos pegar esse final, grava na cabeça. É possível perceber uma unidade quanto aos temas, né, e usuários que publicam reiteradamente fake news. Grava isso daí, reiteradamente. A Júlia Lúcia, ela foi reeleita, eu acho, deputada, ela já era deputada federal.
Aqueles que não votam no Bolsonaro porque temem o fim da democracia, sabem que o PT, né, acabou de assinar a justiça. Planos de controle da imprensa, né, sonho do Lula, já começaram. O socialismo nunca combinou com liberdade. Acordem. E o Bruno Bianco, que é o AGU, fala o seguinte: buscar derrubada de perfis na internet por defender um candidato é uma clara tentativa de censura. Se tiver êxito, certamente parte da grande mídia precisará ter perfis derrubados. Isso seria a regulação da mídia? Qual a liberdade? Que a liberdade e a igualdade sejam os guias. E aí vamos falar sobre perseguição. Folha de São Paulo. Quem devemos boicotar? Neymar ou a Puma? Por quê? Porque Neymar fez um vídeo para Bolsonaro. O cara tem que passar fome. Temos que tirar todas as formas de sobreviver. Não pode. Não pode. Não pode assim. Não pode. Geralmente, marcas esportivas exigem que os seus patrocinadores sigam princípios de decência e decoro. Não, o Neymar não tem nenhuma decência. Ele apoia o Bolsonaro. É um bandido. Eu chamo de bandido. Rodrigo Tavares escreveu a opinião. Vai chamar você, Neymar, você devia chamar. Chama. Xinga o Neymar, pô. Xinga o Neymar, não pega nada. É Folha de São Paulo. Xinga o cara. Xinga o cara. O Carlos fala: você que anulou seu voto ou se absteve nas eleições, a turma do Lula emite o mais temeroso sinal contra a liberdade. Se posicionar contra essa galera, só tem a ver com você. Amanhã tentarão fazer o mesmo contigo se disserem que rosa é azul e você não concordar. Cadê as fake news? Cadê as fake news? Cadê as fake news? Gente, o Janones fez uma live ontem e ele tá se vangloriando, inclusive, da quantidade de pessoas que assistiram. Eu aqui bati uns prints. Com certeza, até o momento, tem mais visualizações, porque quando o tempo vai passando, né, são mais likes, mais compartilhamentos. Só esse perfil, o Lázaro Rosa, ele colocou um pedaço da live do Janones, 11.300 curtidas. Mais de 3.300 compartilhamentos e mais 215 compartilhamentos com comentários. 104,4 mil visualizações. E diz: olha o que ele escreve, o Lázaro Rosa, abre aspas: Bolsonaro e Collor vão confiscar o dinheiro do povo. Mais uma live do Janones bombando no Facebook. Bolsonaro vai confiscar dinheiro? Eu acho que isso é uma fake news muito grave. Muito grave. Mas muito grave, irmão. Vamos ver aqui só o começo do que o Janones falou. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, o Collor, está voltando como ministro da Previdência, muito provavelmente, e os benefícios sociais que o povo brasileiro conquistou com tanta luta, como o Auxílio Brasil e talvez até mesmo as aposentadorias, pensões, começam a correr risco, já que o Collor tem essa longa história aí de confiscar o dinheiro do povo brasileiro. Eu sou deputado federal. Confiscar o dinheiro do povo. Nem Ministério da Previdência existe hoje. Nós vamos ter que criar a pasta. Quero saber onde saiu a notícia do Collor. Mas tudo bem. Mas deixa lá. Deixa lá. São informações. O Janones tem os bastidores. No Facebook eu fui dar uma olhada. 85 mil compartilhamentos. 50 mil comentários. Aí quando você clica, você amplia, você vê, ó. Aqui consta, até o momento, 621 mil visualizações. Eu acho que é bem complicado, né? Uma afirmação como essa. E olha o título que ele coloca. Urgente. Ao vivo, Auxílio Brasil. Aposentadorias e pensões podem ser confiscadas. Pessoal, tem um limite. Entenda. Janoninho, perfil do Twitter. Pare e pense no Collor confiscando sua aposentadoria. Pense. Aí o Igor de Lima já diz, ó, Bolsonaro e Collor vão confiscar sua aposentadoria. Pense. Bom, eu tô vendo fake news sendo repetida de forma reiterada, né? Pessoas diferentes, o mesmo tema. O mesmo tema. Crentes com Lula. Bolsonaro e Collor vão confiscar a poupança dos brasileiros e dar ao Centrão. Acordo Brasil, deve ser Acordo Brasil. Confisquei o dinheiro da saúde e educação, 100% fechado com orçamento secreto. O próximo será sua poupança. Perfis, né? Estão se unindo a verdadeira rede para disseminar mentiras. Isso aqui é complicado, cara. Se for isso daí, capaz de você pegar um velhinho acreditar, o cara tá passando mal. Janones.
exclusivo. Bolsonaro admite já ter batido em mulheres. Esse é o vídeo que ele quer me impedir de divulgar. Repassem muito antes que tirem do ar. 411 mil visualizações, 44.500 curtidas, 18.400 compartilhamentos. É meio complicado, né? O alcance disso daqui. Urgente. Eu ia postar mais tarde o vídeo em que Bolsonaro confessa ser adepto a comer carne de gente. 600 mil visualizações só no Twitter. 61.300 curtidas. 26.400 compartilhamentos. Isso aqui foi ontem. Tem 14, quando eu bati esse vídeo, tinha 14 horas no ar. Sobre isso daí, foi parar na TV. A propaganda do Lula. Propaganda da campanha do Lula usa, em ataque na televisão, edição maliciosa de vídeo de antiga entrevista. Ah, eles editam uma edição maliciosa. Ah. Aí eles fez essa colagem, ó. Alerta. Vídeo editado associa Bolsonaro a... Gente, entrevista de Bolsonaro ao New York Times em 2016 foi reciclado nas redes para associar o candidato, né, blá, blá. A informação está fora de contexto. Campanha de Lula associa Bolsonaro, blá, blá, em sessão na TV. A Globo não tá para desmentir. A Globo não tá para desmentir. Muito menos a Folha de São Paulo, ó. Eleições, PT leva TV vídeo que Bolsonaro disse que comeria. E tá aí, o grande perfil noticioso, né? O Globo, perfil noticioso, Folha de São Paulo, é a mesma coisa. É a mesma, aqui é o vale tudo. Timeline, Estadão. Esquerda supera bolsonarista nas redes com vídeo sobre maçonaria e desinformação. Ah, eles mentiram, né? Tá bom. Aí você vê aqui Intercept, entrevista. Em estado de exceção, vale a lógica da guerra de comunicação. Diz Letícia Cesarino sobre vídeo da maçonaria. Para a antropóloga, a narrativa fez a esquerda perturbar o ecossistema bolsonarista e pode reverberar onde só a extrema-direita chegava. Ou seja, né, os fins justificam com os meios. Tá batendo palma pra mentira! Batendo palma pra mentira! Menos mal a AFP, né, que é a agência internacional, fala que o Leonardo está mentindo. Só que a mentira do Janones, o print que a AFP bateu, que eu não sei quantas horas se passaram, se já saiu do ar. Quantas horas tem? Já tinha mais de 73 mil curtidas. Pega aquele vídeo. Ó, vamos pegar em número. Se esse aqui, com 61 mil, tem 600 mil visualizações, você pega esse na base do dedo pra ter a quantidade de curtida. Gente, tem próximo isso daí. De quantidade de pessoas que viram esse tweet. E o Janones falava que a justiça acaba de pedir extradição, né? E xinga, fala do Robinho. E Ted, ele fala que o Robinho continuará impune. Faria parte de um acordo selado em troca de apoio do ex-jogador a presidente. É como se Bolsonaro tivesse impedido. É um acordo. A AFP diz, ó, após o governo italiano ter solicitado a extradição de Robinho, o deputado Janones sugeriu que Bolsonaro não atenderá o pedido devido a um acordo em troca de apoio nas eleições. Mas Robinho, ele não poderia ser extraditado. Ou seja, é mentira. Tem nada a ver com Bolsonaro, ele nem pode ser extraditado. Isso aqui, gente, foi uma postagem de ontem, ou das últimas 44 horas. O Janones, ontem também. Abre aspas. Enquanto o bolsonarismo não estiver morto e enterrado. Ele falou isso, sabe qual contexto? Questionado sobre o fato da campanha em segundo turno estar centrada mais em ataques do que em propostas, o Janones disse que não vê possibilidade de discutir propostas enquanto estiver todo mundo morto e enterrado. Então, assim, é pesado o que está acontecendo. De minha parte, eu vou fazer quanto der. Deu 3 da tarde, sento, trabalho, grava vídeo e vem... E faz postagem, falo numa boa. Quantas vezes vocês já me viram xingar? Quantas vezes vocês já me viram afirmar alguma coisa sem tal uma notícia aqui? Da própria grande imprensa. Eu não trago... Nem Gazeta do Povo eu uso. Nem Jovem Pan. Que é matéria Folha de São Paulo, Metrópolis, Guilherme Amado, Lauro Jardim. Tá aí, bicho. Mas... aí, né? Espero que as pessoas percebam o que tá acontecendo. Percebam o que tá acontecendo. A gravidade e o ponto que as coisas estão indo. E o que a esquerda também está fazendo. O que a turma do Janones anda fazendo. É muito preocupante. No vídeo também comentamos sobre a mentira. Falando que o Bolsonaro é anticristão, isso, aquilo, outro. Enfim. Vai lá no Telegram. Pega os vídeos que eu dei play ao longo do vídeo de hoje.
compartilha esse vídeo. Lembra de trazer votos para o Jair. Traga votos para o Jair. Vire votos. E eu te vejo amanhã. Aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.